O sol escaldante de São Paulo batia forte nas calçadas da Avenida Paulista, onde o movimento incessante de pedestres e carros parecia dançar ao ritmo da cidade que nunca dorme. Entre o vai e vem, um homem caminhava com passos calmos, quase invisíveis, em direção ao imponente prédio do Banco do Progresso. Vestia uma camiseta preta simples, calça jeans desbotada e um boné de aba reta que escondia parcialmente seu rosto. Não carregava nada, além de uma pequena mochila surrada pendurada em um ombro. Para qualquer um, ele era apenas mais um transeunte, talvez um trabalhador voltando para casa ou alguém perdido no caos urbano. Mas ele não era qualquer um. Era Marcos Evangelista de Moraes, conhecido no mundo como Cafu, o lendário capitão da seleção brasileira, bicampeão mundial, o homem que ergueu a taça em 2002 com um sorriso que ficou eternizado na história do futebol. Hoje, porém, ele não estava ali para ser reconhecido. Estava ali para ver com os próprios olhos o que vinha sendo sussurrado nos corredores do banco, que ele, como acionista majoritário, ajudara a construir. Havia denúncias, relatos insistentes de clientes sendo tratados com desdém, humilhados por sua aparência, sua cor, sua origem. Eram histórias que ecoavam como feridas abertas, especialmente para alguém como Cafu, que crescera nas ruas de Jardim Irene, onde o respeito era conquistado com luta, não com ternos caros ou carteiras cheias. Ele não queria relatórios filtrados ou reuniões com gerentes. Queria a verdade nua e crua. Então, entrou no banco sem aviso, sem entourage, apenas um homem com um propósito. O saguão do Banco do Progresso era um espetáculo de opulência. O chão de mármore reluzia sob lustres de cristal, e as poltronas de couro convidavam apenas aqueles que pareciam pertencer àquele mundo de números e poder. Cafu parou próximo ao balcão de informações ajustando o boné enquanto observava o ambiente. Havia clientes internos impecáveis sendo atendidos com sorrisos largos, enquanto outros, com roupas mais simples, esperavam em filas que pareciam não andar. Ele notou um jovem casal, provavelmente nordestinos pelo sotaque, sendo ignorado por uma atendente que preferiu organizar papéis a olhar para eles. Cafu respirou fundo. Era exatamente por isso que estava ali. Ele se aproximou do balcão principal, onde uma jovem atendente, de crachá com o nome João Lima, o cumprimentou com um sorriso tímido, mas genuíno. "Boa tarde, senhor. Como posso ajudar?" A voz de João era educada, com um toque de nervosismo típico de quem ainda está aprendendo as regras do jogo. Cafu respondeu calmamente, mantendo o tom baixo. "Quero informações sobre a abertura de uma conta premium." João começou a explicar os detalhes. Saldo mínimo de R$ 50.000, benefícios exclusivos, taxas diferenciadas, com entusiasmo, como se quisesse provar que sabia o que estava fazendo. Cafu ouvia, assentindo, pronto para fazer uma pergunta, quando uma voz cortante atravessou o saguão como uma lâmina. "Ele está desperdiçando seu tempo, João. Não é cliente de verdade." Ricardo Silva, o gerente da agência, emergiu de seu escritório envidraçado com a arrogância de quem se sente dono do lugar. Era um homem de meia idade, cabelo penteado para trás com gel, terno azul marinho impecável e um olhar que avaliava Cafu de cima a baixo, como se estivesse diante de um intruso. Ele cruzou os braços, parando a poucos metros do balcão. "Olha só a roupa dele. Não é sério. Você é novo. Vai aprender a identificar esse tipo." João hesitou, o rosto vermelho de constrangimento, enquanto tentava manter a compostura. "Ele só perguntou sobre a conta premium, senhor." Ricardo ergueu a mão, interrompendo-o. "Não, ele está aqui para fazer bagunça. Quer uma conta premium, com esse boné de camelô? Por favor." O sarcasmo na voz de Ricardo era venenoso, e alguns clientes nas poltronas próximas ergueram os olhos, curiosos. Cafu permaneceu imóvel, as mãos nos bolsos, o rosto sem expressão. "Isso sérieux", disse-ele, com a mesma calma. "Quero saber as condições. Tenho o saldo mínimo." Ricardo deu uma risada seca, quase teatral, virando-se para uma atendente próxima, Carla Mendes, que observava com um meio sorriso. "Você ouviu isso, Carla? Ele tem o saldo mínimo. Deve ter juntado moedas na esquina." Carla, uma mulher de uns 30 anos com maquiagem impecável e um ar de superioridade, inclinou a cabeça e respondeu, alto o suficiente para o saguão ouvir. "Talvez ele ache que isso aqui é lotérica." A risada dela ecoou, acompanhada por um comentário abafado de outro funcionário, Bruno Costa, que estava no caixa ao lado. "Ou ele tá perdido, achando que é agência de emprego." O ambiente começou a ficar pesado, como se o ar estivesse carregado de tensão. Cafu, ainda de pé, olhou diretamente para Ricardo.
Quero falar com alguém que possa me explicar a conta sem me julgar pela roupa. A voz dele era firme, mas sem alterar o tom, como se estivesse acostumado a manter a calma sob pressão, algo que ele aprendera nos gramados, enfrentando adversários e multidões. Ricardo deu um passo à frente, apontando o dedo. Olha, amigo, isso aqui é uma instituição financeira, não um centro comunitário. Se não tem negócios sérios, é melhor sair antes que eu chame a segurança. João, ainda no balcão, tentou intervir novamente. Senhor Silva, ele só pediu informações. Talvez a gente possa... Ricardo cortou rispidamente. Você está aqui para aprender, João, não para questionar. Fica quieto. Nesse momento, um segurança corpulento, de nome Eduardo Santos, aproximou-se com passos pesados. Ele tinha quase 2 metros de altura, ombros largos e um olhar que parecia treinado para intimidar. Senhor, disse ele com um tom que misturava autoridade e desdém. Se não tem assuntos legítimos aqui, vou precisar que saia. Cafu olhou para ele, sem recuar. Eu disse que quero abrir uma conta premium. Isso é legítimo. Eduardo cruzou os braços rindo baixo. Claro. E eu sou o Pelé. A piada provocou risadas abafadas de Carla e Bruno, enquanto Ricardo balançava a cabeça, como se a situação fosse um insulto pessoal. No canto do saguão, uma jovem cliente, Mariana Albuquerque, uma estudante universitária que estava ali para fazer um depósito, começou a filmar a cena com o celular. Ela não disse nada, apenas apontou a câmera e ativou uma transmissão ao vivo no Instagram com a legenda Preconceito no Banco do Progresso, São Paulo. O vídeo começou a atrair atenção, com os primeiros comentários surgindo em tempo real. Enquanto isso, no outro lado do saguão, um homem de terno caro, Felipe Almeida, era conduzido a uma sala privativa com café expresso e um atendimento VIP. Uma mulher de taiô vermelho, Ana Beatriz, recebia explicações detalhadas sobre investimentos de um outro funcionário, com sorrisos e gentilezas. A diferença de tratamento era gritante, e Cafu percebia cada detalhe. Ele controlava mais riqueza do que todos naquele saguão juntos. Mas ali, naquele momento, era tratado como um invasor. João, visivelmente desconfortável, tentou mais uma vez. Senhor Silva, acho que podemos pelo menos dar a ele o formulário, né? Ricardo virou-se para ele com um olhar fulminante. Você é estagiário, João. Não sabe identificar um farsante ainda. Ele não tem perfil para isso. A palavra perfil caiu como uma pedra, e Cafu ergueu uma sobrancelha. Que perfil seria esse? Perguntou, com um tom que misturava curiosidade e desafio. Ricardo não hesitou. O perfil de quem entra aqui com classe, não com roupa de quem veio da favela. As palavras de Ricardo pairaram no ar, pesadas, venenosas. Mariana, ainda filmando, zoomou o celular, capturando cada expressão. Alguns clientes começaram a murmurar, chocados, enquanto outros pareciam desconfortáveis, mas permaneciam em silêncio. Cafu respirou fundo, mantendo a compostura que o tornara uma lenda dentro e fora dos campos. Quero um folheto sobre a conta premium, disse ele pausadamente. Acho que cumpro os requisitos. Eduardo, o segurança, deu um passo à frente, agora mais agressivo. Senhor, ou sai por bem, ou eu te escolto para fora. Aqui não tem espaço para vadiagem. A ameaça era clara, e o saguão ficou em silêncio, exceto pelo som abafado de uma ligação que Ana Beatriz atendia na sala privativa, alheia ao que acontecia. Cafu, sem alterar a voz, respondeu. Você está ameaçando um cliente que só pediu um serviço. Isso é assim que funciona aqui? Eduardo riu, debochado. Cliente? Você? Tá mais para alguém que entrou no lugar errado. Foi então que Cafu, com a mesma calma que usava para cobrar um pênalti decisivo, tirou a mochila do ombro e pegou um porta-cartões preto e discreto. Ele abriu, retirou um cartão de identificação corporativo e o segurou no ar. Marcos Evangelista de Moraes, acionista majoritário do Banco do Progresso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João arregalou os olhos, enquanto Carla deixou escapar uma risada sarcástica. Que bonito, disse ela, pegando o cartão e jogando-o no balcão como se fosse lixo. Falsificação barata. Todo mundo tenta esse truque. Ricardo assentiu, com um sorriso de desprezo. Você acha que a gente é idiota? Sai daqui antes que eu chame a polícia. Bruno, do caixa, acrescentou baixo, mas alto o suficiente para ser ouvido. Acha que é dono do banco porque viu na internet? Patético. O vídeo de Mariana agora tinha milhares de visualizações, com comentários furiosos pipocando na tela. Isso é racismo puro, dizia um. Banco do Progresso tá se queimando ao vivo, dizia outro. No saguão, um cliente mais velho, seu Jorge, um aposentado que estava ali para pagar uma conta, levantou-se da poltrona. Isso tá errado, disse ele, com a voz firme. O homem só pediu um serviço.
Vocês estão tratando ele como criminoso. Ricardo virou-se para ele irritado. Isso não te diz respeito, senhor. Mas dizia, porque o vídeo de Mariana já estava sendo compartilhado no WhatsApp, no Twitter e até em grupos de torcedores de futebol, onde alguém reconheceu o homem de boné. É o Cafu, o capitão do Penta, escreveu um usuário, e a mensagem viralizou. Cafu, ainda de pé, olhou para o cartão jogado no balcão. Ele o pegou calmamente, guardou no porta-cartões e disse, com uma voz que cortava como faca: Vocês acabaram de cometer um erro muito grande. Ricardo deu de ombros. O que eu vejo é um cara brincando de ser importante. Aqui não é lugar para teatro. Carla cruzou os braços, rindo. Se ele é acionista, eu sou a rainha da Inglaterra. Eduardo deu um passo à frente, a mão no rádio, pronto para chamar reforços. Última chance, amigo. Sai ou eu te tiro. Cafu não se moveu. Ele olhou para João, que parecia dividido entre o medo e a indignação. Você viu o que está acontecendo aqui, disse Cafu diretamente para o jovem. Você sabe que isso está errado. João engoliu em seco, mas assentiu levemente, quase imperceptível. De repente, a voz de Mariana ecoou no saguão. Tá tudo ao vivo, gritou ela, segurando o celular. O Brasil inteiro tá vendo o que vocês estão fazendo com esse homem. Ricardo virou-se, furioso. Para de filmar, garota, ou eu confisco esse telefone. Mariana não recuou. Tenta, e eu te processo. Isso aqui tá explodindo na internet. Outros clientes começaram a se levantar, alguns pegando seus próprios celulares para filmar. Um homem de meia idade, Carlos, que estava na fila do caixa, falou alto. Eu venho nesse banco há 5 anos. Nunca vi tratarem alguém assim. Isso é uma vergonha. Ana Beatriz, que havia saído da sala privativa, franziu a testa ao ver a confusão. Ela olhou para Cafu e sussurrou para Felipe, que estava ao lado. Aquele cara... Acho que já vi ele em algum lugar. Não é aquele jogador famoso? João, agora com as mãos trêmulas, levantou-se do balcão. Senhor Silva, acho que a gente tá errando feio. Ele só pediu um folheto. Por que tá virando isso tudo? Ricardo apontou o dedo para ele. Você tá querendo perder o emprego, moleque? Fica na tua. Mas João não se calou. Eu sei das denúncias que chegaram no RH. Clientes falando que foram humilhados aqui, que foram mandados embora por causa da roupa, da cor. Isso tá errado. E vocês sabem. A declaração de João caiu como um trovão. Carla revirou os olhos. João, cala a boca. Você tá inventando coisa. Mas João deu um passo à frente, agora mais firme. Não, eu não tô inventando. Eu vi os e-mails. Vi as reclamações que vocês jogaram fora. E agora estão fazendo a mesma coisa com ele. O saguão estava em ebulição. Clientes murmuravam. Alguns indignados, outros chocados. Mariana anunciou que seu vídeo já tinha 10.000 visualizações. E agora hashtags como Vergonha Banco Progresso começavam a surgir. Cafu, no centro de tudo, olhou para o celular na mochila. Uma mensagem piscava na tela, de sua assistente. Fernanda Lopes. Sistema interno pronto. Aguardando comando. Ele não sorriu, não comemorou. Apenas tocou a tela, enviando uma única palavra. Agora. O silêncio que veio em seguida era diferente, carregado, como o momento antes de uma tempestade. Ricardo, Carla, Bruno e Eduardo ainda não sabiam, mas a contagem regressiva para o fim daquele ambiente tóxico havia começado. Em menos de 15 minutos, ninguém naquele saguão manteria seus empregos, e o Banco do Progresso nunca mais seria o mesmo. Ricardo, ainda achando que controlava a situação, deu um passo à frente e falou alto, para todos ouvirem. Se ele é tão importante, por que está vestido como um qualquer? Isso é palhaçada. Ele virou-se para Cafu, apontando. Você não engana ninguém. Sai daqui antes que isso piore. Cafu não respondeu imediatamente. Ele olhou para os clientes, para João, para Mariana, que ainda filmava, e então disse, com uma calma que gelava. Vocês julgaram a pessoa errada, e fizeram isso na minha casa. A frase ecoou como um gol no último minuto, e o saguão pareceu prender a respiração. João, agora ao lado de Cafu, falou baixo, mas firme. Eu sei quem ele é, e vocês vão se arrepender de não terem ouvido. Ricardo riu, mas era um riso nervoso, como se algo dentro dele começasse a desmoronar. Mariana, ainda com o celular na mão, gritou novamente. Olha o que estão falando na internet. Eles estão reconhecendo ele. É o Cafu, o capitão do Brasil. A multidão no saguão começou a murmurar mais alto, e alguns clientes se aproximaram, tentando ver melhor. Seu Jorge, o aposentado, falou com a voz rouca. Se é o Cafu, vocês acabaram de cavar a própria cova.
Cafu levantou a mão pedindo silêncio. Não é sobre quem eu sou, disse ele. É sobre como vocês tratam quem entra aqui. Eu vim porque ouvi histórias de gente sendo humilhada, de portas fechadas na cara de quem não parece rico. E agora vi com meus próprios olhos. Ele olhou para Ricardo. Você deu a ordem para me tirar daqui. Quer tentar de novo? Eduardo, o segurança, hesitou pela primeira vez. Ele olhou para Ricardo esperando uma ordem, mas o gerente estava começando a suar. Carla tentou recuperar o controle. Isso é ridículo. Ele está inventando uma história para se fazer de vítima. A gente segue regras aqui, mas João interrompeu, agora com a voz mais alta. Regras? Eu vi o treinamento que você deu, Ricardo. Você disse pra gente priorizar quem parece rico, quem tem cara de cliente VIP. Disse que gente de boné e camiseta é para despachar rápido. Isso não é regra, é preconceito. O saguão explodiu em murmúrios, e Mariana capturou tudo, o vídeo agora com milhares de compartilhamentos. Um cliente mais jovem, Lucas, que estava na fila do caixa, levantou a voz. Eu vim aqui mês passado e me mandaram esperar 1 hora porque eu estava de chinelo. Isso é verdade, então? Outra cliente, Dona Rosa, uma senhora de uns 60 anos, assentiu. Fizeram isso comigo também. Disseram que minha conta não era importante o suficiente para atendimento rápido. As vozes começaram a se multiplicar, como se o véu que cobria a verdade estivesse rasgando. Cafu olhou para elas, depois para Ricardo. Vocês construíram isso aqui em cima de arrogância. Acham que podem escolher quem merece respeito. Mas isso acaba hoje. Ricardo, agora visivelmente abalado, tentou uma última cartada. Você tá armando um circo. Não tem prova de nada disso. Cafu olhou para ele, com um brilho nos olhos que lembrava o jogador que nunca desistia. Prova? Vocês deram todas as provas que eu precisava. E o Brasil tá vendo. Ele apontou para Mariana, para os outros clientes com celulares, para João, que agora segurava um tablet com o logotipo do banco. João abriu a tela e mostrou uma página interna do sistema do banco, onde o nome Marcos Evangelista de Moraes aparecia como acionista majoritário. Ricardo olhou, piscou e pela primeira vez não disse nada. Carla, tentando salvar a própria pele, falou alto. Isso não prova nada. Qualquer um pode falsificar um sistema. Mas sua voz tremia. E os clientes não estavam mais do lado dela. Seu Jorge deu um passo à frente. Vocês estão com medo agora, né? Porque sabem que erraram feio. Mariana anunciou que o vídeo já estava nos trending topics do Twitter e hashtags como Justiça no Banco começavam a dominar. Cafu, no centro do saguão, olhou para o celular novamente. Outra mensagem de Fernanda. Conselho acionado. Diretor regional a caminho. Ele guardou o aparelho e disse, com uma voz que parecia ecoar além das paredes de mármore. Vocês tiveram a chance de fazer o certo. Escolheram o errado. Agora, vão enfrentar as consequências. Ova! O saguão estava em chamas, não com fogo, mas com a energia de uma revolta silenciosa. Clientes formavam um semicírculo ao redor de Cafu, como se o protegessem de qualquer tentativa de tirá-lo dali. João, agora ao lado dele, segurava o tablet como uma arma. Mariana continuava filmando e os comentários na transmissão ao vivo eram uma enxurrada de apoio. É o Cafu! Eles humilharam o cara errado! Dizia um. Isso é o Brasil de verdade, tratando lenda como lixo, dizia outro. Ricardo, Carla, Bruno e Eduardo pareciam encolher, como se o peso da verdade finalmente os atingisse. Mas ainda não era o fim. Cafu sabia que o verdadeiro jogo estava apenas começando, e ele não era de abandonar o campo antes da vitória. O saguão do Banco do Progresso, outrora um palco de arrogância e preconceito, agora era um cenário de silêncio pesado, pontuado apenas pelo som de teclas e sussurros urgentes. As portas de vidro se abriram com um rangido discreto e 3 figuras entraram com uma presença que fez o ar mudar. À frente, Camila Ribeiro, diretora regional do Banco do Progresso para o estado de São Paulo, caminhava com passos firmes, seu terno cinza impecável contrastando com a tensão que pairava. Ao seu lado estavam Pedro Santos e Laura Mendes, membros do Conselho de Administração, ambos com expressões que misturavam gravidade e determinação. Não havia necessidade de apresentações. Seus crachás dourados e a aura de autoridade falavam por si. Ricardo Silva, o gerente que minutos antes zombava de Cafu, ficou pálido, os lábios entreabertos como se tentasse encontrar palavras que não vinham. Carla Mendes recuou, batendo sem querer no balcão. Bruno Costa deixou os braços caírem, e Eduardo, o segurança, olhou para a saída como se quisesse desaparecer. Camila parou no centro do saguão, os olhos varrendo a cena. Clientes em pé,
celulares ainda gravando, João Lima segurando um tablet, Mariana com sua transmissão ao vivo, e no meio de tudo, Cafu, de boné e camiseta, mas com a postura de quem comandava o jogo. Senhor Evangelista, disse Camila com uma voz clara e sem rodeios, estamos aqui. O nome de Cafu ecoou como um trovão, e os funcionários sentiram o chão tremer sob seus pés. Cafu não ergueu a voz. Ele olhou para Camila, assentiu levemente e virou-se para os funcionários que o haviam humilhado. A partir deste momento, disse, com uma calma que cortava mais que qualquer grito, esta agência está fechada. Ricardo Silva, Carla Mendes, Bruno Costa, Eduardo Santos, vocês não são mais funcionários do Banco do Progresso ou de qualquer instituição ligada ao grupo. Seus acessos já foram revogados. Não são permitidos retornar a esta propriedade. A declaração caiu como uma bomba. Ricardo deu um passo à frente, tentando recuperar o controle. Você não pode fazer isso assim, na frente de todo mundo. Cafu o encarou, inabalável. Foi exatamente na frente de todo mundo que vocês me trataram como lixo. É aqui que isso termina. Pedro Santos do Conselho acrescentou, com um tom seco. Seus nomes estão bloqueados em nosso sistema. Vocês estão banidos de qualquer contratação futura em instituições afiliadas. Permanentemente. Eduardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Bruno parecia ter perdido a cor do rosto. Carla, pela primeira vez, ficou em silêncio, os olhos fixos no chão. Cafu virou-se para João, que ainda estava ao seu lado, o tablet tremendo ligeiramente em suas mãos. João Lima, disse ele, você está sendo promovido, efetivo imediatamente. Assistente de gerência, divisão de resposta equitativa. Uma oferta formal será enviada até o fim do dia. João piscou, atônito. Eu não pedi isso, senhor. Cafu deu um leve sorriso, o primeiro sinal de calor em seu rosto desde que entrara no banco. E é exatamente por isso que você merece. Você escolheu o certo, mesmo quando era mais fácil ficar quieto. Os clientes que até então observavam em silêncio começaram a murmurar, alguns assentindo em aprovação. Mariana, ainda filmando, capturou o momento, e os comentários na transmissão explodiam com apoio. João é herói, e Cafu mostrando quem manda. Camila Ribeiro deu um passo à frente, dirigindo-se a todos os funcionários. Este prédio será lacrado após esta reunião. Os clientes serão redirecionados, os ativos protegidos. Uma investigação completa será conduzida para entender como este ambiente foi permitido. Foi então que Carla, com a voz trêmula, interrompeu. Eu preciso dizer algo. Todos os olhares se voltaram para ela. Cafu ergueu uma sobrancelha. Fale. Carla engoliu em seco os olhos baixos. Não foi só hoje. Isso já aconteceu antes. Muitas vezes. Ricardo nos dizia para fazer isso. Ele falava que certos clientes não valiam a pena, que pessoas assim traziam problemas, que tinham documentos duvidosos ou não se encaixavam no perfil do banco. O silêncio no saguão era absoluto. Laura Mendes, do conselho, deu um passo à frente. Você está dizendo que havia uma prática deliberada de rejeitar clientes com base em aparência ou origem? Carla assentiu lentamente, sem coragem de erguer os olhos. A gente usava códigos. Revisar depois. Não qualificado. Se não parecessem ricos, a gente empurrava para fora. Cafu permaneceu imóvel, mas sua voz, quando falou, era afiada. Por que falar agora? Carla hesitou. Porque você estava certo. A gente achou que você não era ninguém, porque você não veio com terno, com carro de luxo. A revelação de Carla foi como um soco no estômago. Mariana, ainda com o celular, murmurou para si mesma. Meu Deus, isso é pior do que eu imaginava. Seu Jorge, o aposentado, balançou a cabeça. Quantas pessoas foram prejudicadas por isso? Carla respondeu, quase em um sussurro. Não sei, muitas. Cafu olhou ao redor, para os clientes que ainda formavam um semicírculo protetor, para João, que não recuara, para Mariana, que não parara de filmar. Isso não é sobre mim, disse ele com uma clareza que ressoava. É sobre cada pessoa que entrou aqui querendo respeito e saiu humilhada. Ele se virou para a multidão. Vamos contatar todos os clientes desta agência. Cada reclamação antiga será revisada. Quem foi negado será ouvido. Se houve dano, será reparado. Camila assentiu. Uma nova equipe de supervisão está sendo formada para monitorar práticas discriminatórias em todas as agências do banco. Cafu voltou-se para os funcionários uma última vez. Vocês não foram demitidos por minha raiva. Foram demitidos porque falharam com as pessoas que deveriam servir. Pedro Santos acrescentou. Esta agência encerra suas operações hoje. Todos os clientes serão notificados em 24 horas.
Funcionários, deixem seus crachás e cartões de acesso no balcão antes de saírem. Ricardo, com os ombros caídos, foi o primeiro a colocar o crachá no balcão. Carla o seguiu, hesitante. Bruno ficou parado por alguns segundos. Depois fez o mesmo. Eduardo foi o último, jogando seu cartão de acesso com um gesto de raiva contida antes de sair sem dizer uma palavra. O saguão ficou em silêncio. Um vazio limpo, como se o peso de anos de injustiça tivesse sido, ao menos por um momento, removido. Mas o trabalho estava apenas começando. Cafu, agora com as mangas da camiseta arregaçadas, reuniu-se com Camila, Pedro e Laura em uma mesa improvisada no canto do saguão. Fernanda Lopes, sua assistente, enviava atualizações em tempo real pelo celular, confirmando que o sistema interno havia bloqueado todos os acessos dos funcionários demitidos. Primeiro, disse Cafu olhando para Camila, quero um relatório completo de todas as rejeições de clientes desta agência nos últimos 2 anos. Nomes, motivos, datas. Camila assentiu. O jurídico já está puxando os logs arquivados. Cafu continuou. Qualquer nota de revisar depois ou não qualificado, marquem. Se alguém foi julgado por roupa, sotaque ou origem, quero que sejam contatados pessoalmente com uma oferta de reparação. Ele olhou para João, que agora segurava um iPad corporativo. Você vai ajudar a coordenar esse contato. Novo cargo, assistente de gerência, divisão de equidade. Começa agora. João, ainda atordoado, assentiu. Eu vou fazer o melhor possível, senhor. Cafu o encarou. Você já fez o mais difícil. Falou quando ninguém mais teve coragem. O saguão, agora esvaziado de clientes, começou a se transformar em um centro de operações. Camila coordenava com o jurídico pelo telefone, enquanto Pedro e Laura revisavam documentos internos. Mariana, que decidira ficar, aproximou-se de Cafu com o celular desligado. Senhor Evangelista, o que aconteceu aqui? Tá mudando tudo. As pessoas na internet estão falando de você como um herói. Cafu balançou a cabeça. Não sou herói. Só fiz o que qualquer um deveria fazer, ouvir quem foi silenciado. Mariana sorriu. Mas você é o Cafu. Isso faz diferença. Ele riu baixo, um som que lembrava os dias em que comemorava um gol com os companheiros. Então que essa diferença sirva para algo maior. Enquanto a equipe trabalhava, Camila entregou a Cafu um dossiê impresso, recém-extraído do sistema interno. Tem algo mais, disse ela com o rosto tenso. Não é só esta agência. O nome de Ricardo aparece em outros 2 incidentes, em agências de Campinas e Santos. Mesmos padrões, reclamações de discriminação, formulários destruídos, comentários preconceituosos. Cafu folheou o documento, os olhos estreitados. E isso nunca chegou ao conselho? Camila balançou a cabeça. Foi abafado. Um gerente de RH regional, que até hoje de manhã respondia a Ricardo, arquivava tudo como evidência insuficiente. Laura, que ouvia, interveio. Esse cargo foi eliminado há 10 minutos. A nova linha de denúncias vai direto para a equipe de ética. Cafu fechou o dossiê. Ele não agiu sozinho. Isso é uma rede. Quero os nomes de todos que ajudaram a esconder isso. Vamos de agência em agência, se for preciso. João, que revisava o tablet, levantou a voz. Tem mais uma coisa. Durante meu treinamento vi um documento não oficial. Não estava no sistema. Era uma folha passada por baixo da mesa. Ele abriu uma imagem escaneada no tablet, um texto granulado, mas legível, intitulado Prioridades de perfil de cliente. Listava características de riscos indesejáveis. Roupas casuais, sotaques regionais, aparência não profissional. Cafu leu em silêncio, depois passou o tablet para Camila. Isso é discriminação disfarçada de estratégia, disse ele. Camila apertou os lábios. Vamos rastrear a origem disso. João acrescentou. Era passado em segredo, cópias escondidas, mas todos os trainees viram. Cafu olhou para ele, depois para o conselho. Então não é só uma falha local, é institucional. A palavra pesou como chumbo, e Pedro Santos, que até então estava calado, falou. Você está falando de uma auditoria nacional. Cafu assentiu. Cada agência, cada política, cada preconceito escondido atrás de linguagem educada. Tudo vem abaixo. Os clientes que ainda permaneciam no saguão, agora reduzidos a um pequeno grupo, ouviam em silêncio. Dona Rosa, a senhora que havia compartilhado sua experiência, aproximou-se. Senhor Cafu, o que você está fazendo aqui? É por gente como eu, que nunca teve voz. Cafu a olhou nos olhos. É por todos nós, Dona Rosa, porque se um banco não serve a todos, não serve para nada. Ela assentiu,
os olhos marejados, e voltou ao seu lugar. Mariana, que agora guardava o celular, disse baixo: "Isso vai ficar na história. Não só o que aconteceu, mas como você respondeu." Cafu deu um leve aceno. "Que fique. Porque confiança não se constrói com propaganda, se constrói com ação." Nas horas seguintes, a notícia do que aconteceu no Banco do Progresso espalhou-se como fogo. Grupos de WhatsApp, posts no Twitter, manchetes em portais de notícias. Mas dentro do saguão não havia celebração, apenas um trabalho metódico. Cafu permaneceu no local até o fim da tarde, coordenando com a equipe, revisando relatórios, garantindo que cada passo fosse dado com precisão. Ele não fez discursos para a imprensa, não posou para fotos. A reforma não era para holofotes, era para as pessoas que, como ele, já haviam sido julgadas por sua aparência. Nos dias seguintes, o Banco do Progresso lançou uma investigação em larga escala, revisando todas as decisões de atendimento ao cliente em suas agências. Um comitê de equidade, liderado por Camila e assessorado por consultores externos, começou a coletar depoimentos de ex-clientes e funcionários que, inspirados pelo que viram, decidiram falar. E então veio a revelação que chocou até os mais experientes do conselho. Um ex-gerente regional, aposentado há anos, enviou um depoimento juramentado, afirmando que, uma década atrás, o antigo diretor de RH do banco havia instruído gerentes a proteger a imagem da marca, desencorajando clientes que não se encaixavam no perfil ideal. Essa política nunca escrita, nunca oficializada, foi passada verbalmente, distorcida ao longo dos anos e transformada na cultura tóxica que Cafu enfrentou. O preconceito, disse Cafu ao ler o depoimento, não nasceu com Ricardo. Ele só o tornou confortável. O conselho agiu rápido, revisando sistemas de contratação e treinamento, criando uma força-tarefa permanente de equidade com poder para auditar qualquer agência sem aviso prévio. Mas a mudança não era só estrutural, era pessoal. Cafu escreveu cartas assinadas de próprio punho para cada cliente que havia registrado uma reclamação de discriminação no Banco do Progresso. Ofereceu canais diretos de comunicação, planos de reparação financeira e, acima de tudo, o respeito que lhes fora negado. Aqueles que tiveram serviços recusados sem motivo receberam pedidos formais de desculpas. Alguns receberam compensações financeiras. Outros, como uma jovem que fora orientada a se vestir melhor para ser atendida, receberam uma ligação pessoal de Cafu. Ele não delegava a responsabilidade, ele a assumia. João, agora oficialmente assistente de gerência, ajudou a criar um programa de treinamento contra vieses, implementado em todas as agências de São Paulo em menos de um mês. Ele não esqueceu o medo que sentiu ao enfrentar Ricardo, mas transformou esse medo em uma política que garantia que nenhum funcionário precisasse escolher entre silêncio e integridade. Quanto a Ricardo, Carla, Bruno e Eduardo, seus arquivos de demissão foram enviados a órgãos reguladores nacionais. Cafu optou por não buscar ações criminais, mas suas licenças profissionais foram sinalizadas. Quando perguntado por que não foi mais longe, ele respondeu, com a simplicidade de quem já venceu batalhas maiores: "O futuro deles já está selado. O que importa é proteger o próximo cliente, não destruir o último funcionário." Meses depois, em uma manhã quente de primavera, Cafu estava diante de uma nova agência do Banco do Progresso, a poucos quilômetros da antiga. O saguão era diferente. Sem barreiras de mármore, sem cordas de veludo, apenas um espaço aberto, com paredes exibindo uma frase gravada em aço escovado: "Respeito é o saldo mínimo." Ele estava ao lado de João e Camila, observando clientes entrarem e saírem livremente. Não havia filas separadas, não havia sussurros. Um menino, segurando a mão da mãe, apontou para Cafu e gritou: "É o capitão." Cafu sorriu, mas seu olhar estava nas pessoas que agora se sentiam em casa. Porque a verdadeira vitória não era o aplauso. Era saber que ali todos pertenciam.